Jesus, naquela longa estrada em Jerusalém, cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavras que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Seu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, muitos fogem, muitos choram. Seu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo, a cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão a mim. Amém. Bom dia. Feliz sábado. Que dia especial, né? Que momento maravilhoso. Me chamo Douglas, né? Aqui, para quem não me conhece aqui meu irmão Caio, Vanessa. Sou da igreja de Parque Guarulhos, né? E agradeço aqui o convite do irmão Caio aqui, que me fez aqui. Sou muito agradecido. Não sou digno, né? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus nos concede a permissão, né, de poder falar da palavra dele. E queria começar falando um pouquinho, né, antes de abrirmos aqui a palavra de Deus, na criação, né, e no início de tudo, né, da nossa humanidade, o Senhor é perfeito e faz todas as coisas perfeitas, mas de algo misterioso, né, surgiu o pecado no coração de um anjo, né, lá no céu, em um ponto desse universo, e infelizmente, né, o pecado surgiu no coração desse anjo, e Deus agora, o Senhor, né, cria a raça humana a partir de Adão e Eva. E o interessante é que eram seres perfeitos também. Só que Deus, ao criar o ser humano ali, o homem e a mulher, né, aquele casal, né,
no início ali, Deus teria que colocá-los em um teste de fidelidade, um teste de lealdade. E Deus, agora, para Adão e Eva, ele diz, né, que não deveriam comer do fruto da árvore, né? E a gente sabia que a palavra de Deus lá em Gênesis fala que de todas as árvores poderiam comer livremente os frutos, mas a que estava no meio do jardim não deveria. Só que infelizmente eles não conseguiram ser fiéis a Deus, ao Senhor. Aí eu pergunto, vocês acham que Deus sabia que Adão e Eva iriam cair em pecado ou não? Sim. Deus não sabia. Deus é Deus, Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Deus é todo poderoso. E Deus Ele sabia. Só que mesmo antes que Adão e Eva, né, o ser humano ali, viesse cometer o pecado, Deus já havia feito um plano. Deus já havia planejado um favor. Porque Deus conhecia que eles iriam pecar, eles iriam cair. E Deus, lá em Gênesis 3,15, já concede a eles, né, pela palavra, pela expressão, já que eles iriam receber um favor. E esse favor um dia ia acontecer muito tempo depois. E a gente chega, né, há 2000 anos atrás aí, Jesus Cristo veio a essa terra. Nasce, né, como homem, nasce em forma carnal, se torna um de nós. E lá em João 3,16, todo mundo já conhece, né, que Deus enviou seu Filho unigênito. O cumprimento desse favor estava se cumprindo ali. E Cristo, né, Ele era o nosso resgatador. Ele ia resgatar a humanidade desde Adão até o último ser humano que viver nessa terra. E a gente sabe que para isso nós também temos que tomar uma atitude para poder receber, para receber esse favor. E nós vamos abrir agora em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Efésios capítulo 2 é um texto muito conhecido. Nosso irmão Caio, que estava na frente aqui, falando na missão, né? Teve muitas coisas que caiu justamente do que eu vou falar, né? E antes de lermos, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a presença de Deus. Santo Deus e eterno Pai que habita nos céus, toda honra, toda glória e todo poder pertence a Ti, Senhor. Não há outro além de Ti, Senhor, que é digno de toda adoração. Somente Tu és digno, Pai, de ser adorado e ser exaltado. Nesse momento, Pai, primeiramente quero pedir, Senhor, que o Senhor purifique os nossos pecados, purifique nossos corações, as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, enxergar, Senhor, em Tua palavra aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, porque somos falhos e pecadores, não somos merecedores, mas que o Senhor possa nos purificar, nos limpar, Senhor, por completo, para que o Senhor possa nos conceder o Teu divino Espírito Santo, para entender, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Abençoe os Teus filhos, ó Pai, abençoe cada pessoa aqui, a cada família representada. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada um deles. Que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor tem para dizer nesta manhã aos nossos corações, Senhor. Porque eu não sou digno, mas que o Senhor possa me usar apenas como um instrumento em Tuas mãos, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo. É nos méritos de Jesus Cristo que lhe oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, né? Paulo falando aqui aos
cristãos de Éfeso, e ele começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aqui. Então, mais ou menos, eu coloquei, o título da mensagem, que da minha cabeça eu botei o favor de Deus. Esse é o tema que eu escolhi para essa mensagem: o favor de Deus. E como eu disse no início, Adão e Eva, infelizmente, eles não passaram, não foram leais a Deus, porque eles não eram robôs, eles tinham que tomar decisões por si só. Deus não ia controlá-los, só que Deus tinha que saber se eles seriam fiéis, se eles iriam obedecer a sua ordem, a sua palavra. Só que infelizmente não obedeceram. Eles caíram em pecado. O pecado adentrou agora a natureza humana, a nossa natureza. E infelizmente, nesse momento, o homem e a mulher, eles agora perdem o favor de Deus. Eles agora passam a ter desfavor, porque eles foram expulsos do jardim do Éden, e agora não tinha mais a presença de Deus face a face, e a pouco eles foram perdendo esse privilégio. Só que Deus não ia permitir continuar do jeito que estava, porque, como eu disse, Deus no início ele já sabia que Adão e Eva eles iriam cair em pecado, e mesmo que Deus sabia, Deus já havia feito um plano. Deus já havia feito o plano da salvação, da redenção, que era o favor, a graça. E a gente sabe aqui que o Senhor, ao criar o ser humano, Adão e Eva, os colocou em um teste de lealdade, se eles seriam obedientes à sua ordem, mas infelizmente não passaram no teste que receberam. Caíram em pecado e se tornaram filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, concedeu a graça ou favor que seria através de Cristo Jesus. E Paulo aqui veio falando aqui para os cristãos de Éfeso que nós estávamos mortos, eles também estavam mortos naquele momento. Ele falando para os cristãos, ele falou assim: vocês estavam mortos, mas Deus deu vida para vocês, Deus resgatou vocês. A graça foi disponibilizada aos cristãos naquele momento em Éfeso. E nós também, Deus ele nos resgatou hoje. Hoje estamos aqui, porque Deus ele nos resgatou. A graça, o favor de Deus foi disponibilizada para eu e você hoje também. E desde Adão até o último ser humano que viver aqui a terra, até a volta de Jesus, Jesus está disponibilizando esta graça.
Jesus está concedendo um favor, porque o que nós merecíamos é a morte eterna. A morte eterna, ela foi a consequência do pecado. Ao ser humano cair em pecado, a morte agora era eterna e era o que merecíamos. De Adão até os dias de hoje, nós não teríamos outra escolha. Estávamos sujeitos à morte eterna. Não teria mais como escolher nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, não é apenas ser misericordioso. Deus é rico, é diferente. Deus é rico em misericórdia. Ele já havia estabelecido o plano da redenção. Ele já havia feito a questão da graça. Então foi disponibilizado. E tempos depois, né, quando Cristo vem e ele paga o preço que tinha que ser pago, a morte eterna que estava sobre nós, agora Jesus ele toma para ele. E a vida eterna que havia nele, em Jesus disponibiliza para que todo ser humano possa ter essa oportunidade. A graça que é colocada em nós hoje é a mão de Deus alcançando a terra. Só que nós também temos que ter uma atitude, que é a fé. A fé é a mão do homem se estendendo para agarrar a mão de Deus. E a mão de Deus foi colocada para toda a humanidade, que é através da graça, através de Cristo Jesus. Quando Jesus entregou sua vida de boa vontade, era a mão de Deus que estava descendo sobre a humanidade. Só que não basta apenas a gente aceitar. A gente, pela fé, aceitamos, mas também temos que obedecer. Obedecer a sua palavra, a sua vontade. Porque Deus fala, né? O próprio Senhor Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a atitude é andarmos de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. E Paulo, ele disse isso aos cristãos de Éfeso. E aqui, verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual amor foi esse? O ato de amar a cada ser humano, a cada um de nós, foi entregar o seu Filho. Foi Jesus descer do céu, se despir da sua majestade, da sua grandiosidade, para se tornar como um de nós, como carne, né? E vim aqui dar a vida dele por nós, por eu e você. Foi o ato de amor mais grandioso que o universo presenciou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele falando aos cristãos de Éfeso, para nós hoje também, Jesus, né? Em Cristo Jesus temos vida. A vida eterna ainda não alcançamos, mas ela vai ser disponibilizada aos que persistir até o fim, perseverar até o fim, né? Não basta apenas aceitarmos, pela fé aceitamos, mas se a gente permanecer firmes, nós vamos receber a vida eterna em Cristo Jesus, quando Cristo voltar. Porque pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou. Ele antecipa aqui, né? Ele antecipa aqui que estavam mortos para a vida. Eles estavam mortos, viviam em pecados deles, não tinha vida neles mesmos. Mas Cristo, agora, ao entrar no coração de cada um deles, eles foram ressuscitados naquele momento. E nós também, ao mesmo tempo que nós conhecemos Cristo, e Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, nós morremos, que até o batismo simboliza isso. Nós morremos para uma velha
uma vida velha, uma vida antiga, uma vida de pecado que vivíamos, agora somos ressuscitados para viver uma nova vida com Cristo Jesus. E Jesus entra na nossa vida, né, e nos transforma diariamente a cada dia pelo Espírito Santo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso um dia vai acontecer, literalmente, quando Jesus vier. Então a graça de Deus, né, alcançou tantas pessoas de Gênesis a Apocalipse, inclusive Paulo, né? Paulo, que foi um grande perseguidor, depois foi um dos mais que trabalhou em prol do Evangelho naquele tempo. E a graça, né, ele trabalha arduamente para que a graça de Cristo, né, a graça de Deus através de Jesus Cristo alcançasse aquelas pessoas do tempo dele. E também hoje temos essa oportunidade. Estamos hoje neste mundo, nesse século, em pleno 2025, e temos a oportunidade de ser alcançado e alcançar outras pessoas também. A graça de Deus ainda está disponível a todos, porque um dia a porta da graça vai se fechar. Essa é a questão. A porta da graça um dia vai se fechar, entendeu? Um dia tudo vai terminar, mas enquanto isso temos a oportunidade de nos salvar e salvar outras pessoas para o reino de Deus. E Paulo sabia que a graça de Deus era a força dinâmica em sua vida, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, né? Eu antes trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, né? Ele diz aqui. E hoje é o que devemos, pela fé, né? Pela fé em Jesus, porque não há outra possibilidade. A graça foi disponibilizada através de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos. Não temos, por nós mesmos, pela perspectiva humana, não temos como alcançar a salvação por nós mesmos. Mesmo que pudéssemos fazer o que quisermos para tentar alcançar, não iremos alcançar. Que seja dinheiro, méritos, qualquer outra caridade, qualquer outra coisa, não iremos. E não há outra possibilidade também em outras coisas. Não há. Não há. É somente Jesus. Somente o nome de Jesus que importa. A porta da salvação está aberta em Jesus Cristo. E hoje nós vemos o mundo do jeito que está, cada vez mais desacreditado, cada vez mais, como se diz, zombando do Evangelho, da Palavra de Deus. As pessoas aí fora, a maioria, não querem saber de Deus, não querem saber, não se importa mais. O mundo está cada vez pior, as coisas, o mundo está sem amor, sem sensibilidade, cada vez ruim. Muitas das vezes eu olho para o mundo e vejo que realmente Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar o mais rápido possível, mas para isso ainda não aconteceu. Eu acho que não é muitas das vezes por eles lá fora, mas também por nós. Porque muitas das vezes somos falhos, nós erramos todos os dias. Nós negamos a Cristo muitas das vezes em muitas atitudes. Quando nós olhamos para o que Pedro fez, a gente vê também que a gente é até pior. Essa é a verdade. Nossas atitudes, as nossas, o que tomamos, né, no dia a dia, nossas escolhas, estamos negando a Jesus. E a graça de Deus que nos foi concedida, muitas das vezes, nós deixamos de lado. Então, que a graça de Deus possa nos alcançar profundamente, que é o favor de Deus, porque nós não merecemos, nós não merecemos. Essa é a verdade, não merecemos. Mas Deus pela sua riqueza e misericórdia,
Deus, por ser tão grandioso em amor, Ele nos concede esse presente, porque a graça é um presente de Deus em Cristo Jesus. A graça é um dom que é imerecido, não merecemos, mas Deus, Ele mesmo assim, mesmo sabendo como somos, todo mal, porque a nossa natureza é má, o que Paulo diz: o bem que quero isso eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. Mas mesmo assim, Deus, Ele nos concede esta graça para vivermos uma vida eterna, não apenas esta vida, porque esta vida aqui é passageira. Tudo que fazemos, tudo que corremos atrás, um dia tudo isso vai passar, né? Tudo vai passar, e a gente sabe que Jesus, Ele quer que o nosso foco seja na vida eterna, na vida futura, uma vida que Ele está preparando, né? Que Ele foi preparar um lugar para que a gente possa estar eternamente. A nossa mente é limitada. Eu fico tentando entender muitas das vezes como pode o ser humano um dia viver eternamente, viver para sempre. Eu fico pensando nisso, que a gente sabe que a gente vai para o céu quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, mas não vamos viver eternamente no céu. A gente vai viver nos períodos dos 1000 anos, né? E esta terra, esse planeta que, né, hoje está do jeito que está, esse planeta, ele mesmo vai ser o nosso local de morada mais uma vez. Ele vai ser restaurado, vai ser transformado pelo fogo que vai purificar esse planeta. Só que a gente vai viver aqui eternamente. Eu fico tentando entender, cara, o que a gente vai estar fazendo na eternidade? Tantas coisas que a gente pode talvez estar desfrutando. Claro que a principal é adorar a Deus. Vamos estar adorando Deus dia e noite. E Deus vai ser o nosso sol, Ele vai estar conosco. E pela graça Ele nos concede isso. Só que ainda a gente não alcançou, né? Não alcançamos ainda, porque eu estava olhando aqui, Caio falando aqui na frente aqui, né? Eu deveria só orar e ir embora. Tantas coisas, né? Que eu vim mais para ouvir também, né? Essa é a questão. Só que Deus, né? Deus, Ele de Gênesis a Apocalipse, você vai vendo histórias, né? Vai vendo histórias para nos ensinar que é o que precisamos, agarrar nas mãos de Deus pela fé, aceitar a graça, aceitar Jesus e também apresentar as pessoas que estão ao nosso redor, quem quer que seja. Muitas das vezes nós priorizamos, claro, a família, priorizamos os vizinhos, os amigos, só que é todos. Deus, Ele não faz distinção de quem vai ser salvo ou não. E às vezes, muitas das vezes nós fazemos isso. Nós priorizamos. Deus, Ele prioriza o ser humano, quem quer que seja. E muitas das vezes nós negamos a Jesus, deixando de falar da palavra dele para as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na rua, na faculdade, na escola, seja onde que for. Nós estamos negando a Cristo também, porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus nos incomoda a falar do amor dele e a gente não fala. A gente fica guardando só para nós. A gente é um pouco egoísta muitas das vezes. Às vezes a gente, não, mas eu tenho vergonha, mas não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós não podemos ser envergonhar do que cremos, do que acreditamos, do que a palavra de Deus nos ensina. E a gente vê tantas histórias, e uma da história, a gente quando vê Noé achou graça diante de Deus. A graça, a bondade, graça, né, mérito, graça a favor, um dom imerecido. Se Deus não tivesse tido bondade com Noé, nem Noé e sua família teria sido salvo. Essa é a verdade. Nem eles teriam tido a salvação naquele momento. Mas Deus, pelo seu amor infinito, pela sua grandiosidade, pela sua riqueza e misericórdia, Deus permitiu que a bondade chegasse até Noé. E Noé foi salvo e sua família. E daí veio a descendência, mais uma vez, da raça humana.
partir de Noé, porque se não fosse isso, a raça humana tinha sido extinguida, extinta, mas Deus não permitiu. E hoje estamos aqui, temos a oportunidade também de falar do Evangelho de Deus, falar do amor de Deus para as pessoas, mas não apenas falar, a atitude nossa, a nossa atitude é o que mais fala, o que nosso viver é o que fala, a atitude que nós tomamos no dia a dia que vai falar quem somos realmente, se nós aceitamos a graça de Deus e passamos para outro através de Cristo Jesus ou não, porque como diz, até papagaio fala, e essa é a verdade. Muitas das vezes morrer por Cristo é fácil, mas a questão é viver por Cristo. Será que realmente estamos vivendo por Cristo? Estamos vivendo como Paulo falou, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a grande questão. Morrer é muito fácil, muitas das vezes. A gente vê aí outros tipos de religiões que as pessoas morrem por aquilo que eles acreditam. Mas devemos viver a graça, porque a graça nos foi concedida. E, como eu disse, a fé, temos pela fé aceitar, mas praticar, obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Deus nos pede, fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes somos falhos. Nós muitas das vezes somos cristãos, somos discípulos de Cristo até certo ponto, mas de outro ponto, do outro ponto, nós deixamos de ser discípulos, de ser cristão. Nós falhamos muito, irmãos, e a gente vê o quanto Deus quer alcançar a nossa vida diariamente, todos os dias, e alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, estão vivendo ao nosso redor. Como eu disse, não é só família e vizinhos, é todas as pessoas que se colocam em nossa direção. E Deus, através da nossa vida, quer alcançar a vida daquela pessoa. E muitas das vezes permitimos que isso aconteça. Deixamos de falar de Jesus. Assim como Pedro negou, nós negamos. Só que Jesus, ele ainda hoje está no santuário celestial intercedendo por cada ser humano que vai até ele. E ele disse que jamais iria lançar fora aqueles que issem até ele. Não podemos fazer, claro, acepções de pessoas, discriminar as pessoas, dizer quem vai ser salvo, não podemos fazer isso. É só Deus que vai dizer quem vai ser salvo ou não, porque Deus, ele conhece o coração, ele conhece a vida de cada ser humano, de cada pessoa, e não somos dignos pelos nossos méritos, como eu disse, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo nos tornou merecedores da salvação. A morte eterna que nos era colocada foi trocada e Jesus nos concedeu a vida eterna, um favor imerecido. Só que muitas das vezes deixamos as outras pessoas de fora, sem conhecer o Evangelho de Deus, sem conhecer a graça de Deus. E Jesus, Deus, o Espírito Santo, quer nos usar para que a graça também possa chegar a essas pessoas. Precisamos urgentemente mudar a rota muitas das vezes. Muitas das vezes estamos vivendo uma direção na nossa vida, deixando o nosso próprio eu nos guiar. Mas só Jesus que pode nos guiar corretamente. Guiar no caminho que é o caminho que seja da vontade dele. A nossa vontade muitas das vezes vai nos levar à perdição. Essa é a realidade, essa é a verdade. Vamos por detalhes perder a salvação. Por detalhes.
As pessoas acham que muitas das vezes está dentro de uma igreja há tantos anos, acha que está salvo. Não é assim que funciona a salvação. A salvação não é você seguir uma direção, uma carreira ou algum tipo de departamento, o que quer que seja. Não é. A salvação não está nesses pontos. Sim, Jesus. Mas a gente viver uma vida que realmente é colocada nas mãos de Deus, colocada nas mãos de Jesus, uma vida em que Jesus, Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos mostrar por onde devemos passar ou não. E somos muito falhos nessa questão também. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que quisermos. E muitas das vezes só somos discípulos, só somos seguidores de Cristo, muitas das vezes, em alguns momentos. Em outros momentos não somos. E não podemos perder essa atitude, não podemos tomar essa atitude de continuar do jeito que estamos. Cristo, Ele nos convida a aceitar o que Ele fez por nós. Mesmo que Ele tivesse que morrer apenas por Eva, Ele faria isso. Naquele momento, naquela cena que Jesus está entregando a vida dele, que era o favor que Ele estava fazendo para cada um de nós, era um favor, um dom, um presente que Ele estava nos dando, nos concedendo naquele momento. Ele não só viu o passado, o presente, mas Ele viu o futuro. Eu posso imaginar que Cristo, ao ser levado, né, a cruz naquele momento, né, Ele estava contemplando as nossas faces. Ele estava vendo cada ser humano no século XXI, no ano 2025, cada ser humano, cada pessoa que estava vendo que valia a pena Ele entregar a sua vida, fazer esse favor, essa graça ser colocada em nosso tempo também. Eu tenho certeza que nós teremos um presente no céu também. Pessoas que vai ser salvas que a gente talvez não imaginava. Pessoas que vai estar lá que a gente talvez não imaginava. O problema é se a gente não estiver. Esse é o problema. O que adianta, às vezes, a gente achar que temos tantos anos, né? Tantos anos na igreja, fazemos isso ou fazemos aquilo para o Senhor, achamos que estamos fazendo para o Senhor, mas muitas das vezes estamos nos enganando, porque, como diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que pratica a vontade de Deus, o que pratica, o que faz a vontade do Pai. E nós devemos todos os dias procurar saber a vontade do Pai, saber o que Deus realmente quer de nós hoje, porque amanhã é outro dia. Deus talvez vai nos pedir outra coisa, outras questões para o amanhã. O ontem já passou. Então, Paulo, ele falando aos Éfesos, ele falou para eles, falou: vocês têm que entender que Jesus, Ele deu vida a vocês. Ele concedeu vida para que vocês vivam, mas que vivam de acordo com a vontade dele. Vocês não são mais aquelas pessoas, nós não somos mais aquelas pessoas. E a mesma coisa é hoje. Nós não somos mais aquela mesma pessoa. Que se Jesus nos resgatou, é para vivermos uma vida com Ele plena, uma vida abundante, uma vida não em pecado. Porque hoje as pessoas faz muitas confusões, acham que sou resgatado por Jesus para ter a salvação e posso fazer o que quero. Não é dessa forma que funciona. A vida em Jesus Cristo, aceitar a graça, é você viver a vontade de Deus, obedecer a sua vontade, obedecer a sua palavra. Adão e Eva, eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles não foram leais a uma ordem. E eles caíram e perderam
todos os privilégios que tinha. E muitas das vezes hoje nós fazemos a mesma coisa. A palavra de Deus nos está disponibilizada e existe muitas coisas aqui que Deus nos pede, nos concede para que a gente viva bem e viva de acordo com a vontade dele, e nós seguimos por outro caminho. Nós deixamos o desfavor chegar até nós. Nós perdemos a oportunidade, né, de fazer parte do favor de Deus todos os dias. Todos os dias perdemos. E a graça de Deus é colocada de lado. Vira e mexe, colocada de lado a cada instante da nossa vida. Só que a graça de Deus, ela vai chegar um dia a todos, que é através da pregação do Evangelho. Porque existem países que não conhecem nem sobre Jesus ainda. Existem lugares que o Evangelho ainda é proibido de ser pregado. Mas, como o Caio mais cedo estava falando sobre o Evangelho, a pregação do Evangelho, Deus, de alguma forma, Ele vai fazer chegar no momento certo o Evangelho a 100% nesse planeta. E quando isso acontecer, o Evangelho ser pregado 100% a toda a raça humana, a todo ser humano que vive nesse planeta, Jesus aí sim vai voltar. Amém. Aí a porta dos céus vai se abrir. Será que estamos preparados para até lá ter aquele momento, assim como mais cedo a gente ouviu isso? Será que a graça que Deus nos concedeu, hoje Ele me concedeu a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã? Ele concedeu a graça dele. Será que, como Paulo falou, Paulo disse que não foi vã a graça que chegou até ele em nós? Será que vamos deixar isso acontecer? Ser vã? Essa é a questão. Não podemos, devemos ser assim como Paulo disse, devemos trabalhar em prol do Evangelho. Nós estamos a todo momento procrastinando, colocando de lado a prioridade que é o Evangelho. Muitas das vezes deixamos de fazer a palavra de Deus, de proclamar, para fazer tantas outras coisas. E a graça de Deus ainda está no nosso meio, que é através de Cristo Jesus, que deu a vida eterna dele para nós. Só precisamos tomar posse pela fé e obedecer a palavra, a vontade de Deus, né? E ser guiado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, para continuar firmes, porque não é fácil. Essa é a verdade. Não é fácil viver no mundo do jeito que está. Mas quando temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, quando Jesus está em nosso coração, Ele nos ajuda a se manter firmes até a volta dele. Que Deus possa continuar, através do Espírito Santo de Deus, atuando poderosamente em nosso coração, em nossa mente, na nossa vida, qual área que seja, para a gente poder sempre estar com as nossas mãos agarradas às mãos de Deus e as mãos de Deus às nossas mãos. Amém. Porque sozinhos não podemos fazer nada. Somos falhos, indignos. Mas, pela perspectiva humana, não merecemos. Mas, pela perspectiva de Deus, Ele nos tornou merecedores. Porque, como Ele nos concedeu esse presente que foi através de Jesus, Ele nos torna dignos a poder receber a vida eterna, a salvação em Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa sempre estar fortalecendo a fé de cada um de vocês aqui neste lugar e aonde vocês querem que estejam. Que Deus venha tomar direção, né, do coração, da mente, da vida por completo de cada um de nós. Amém. Esse é o nosso desejo e o nosso pedido aqui através do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa nos abençoar.
os cravos nas mãos, o sangue nos pés. Posso ver o meu Senhor crucificado, o vento a soprar, mulheres a sofrer. Jesus está morrendo só por você. Um rio de sangue, a escuridão de Jesus, a natureza se esconde. Seu lado rasgado, sua alma em dor, estão crucificando o meu Salvador. Não posso olhar o teu sofrer, pois era eu que deveria lhe morrer. Mas ouço Cristo me chamar, com teus olhos a brilhar, e de repente eu posso ver Jesus amar. Foi por você, só por você, estou dando a minha vida por você. Foi por você, meu filho amado, não diga não, e seu perdão, a salvação. E de repente olho pro céu, o universo em silêncio assistindo. Jesus levanta seus olhos ao céu e gritou: terminou. Foi por você, só por você, dando a minha vida por você. Foi por você, meu filho amado, não diga não, e seu perdão, a salvação. Foi por você, só por você, dando a minha vida por você. Oh, meu filho amado, não diga não, e seu perdão, a salvação. Não diga não, e seu perdão, a salvação. Que todos colocassem de pé. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, que habita nos céus, toda honra, toda glória e todo poder, mais uma vez, ó Deus, pertence ao Senhor e sempre será a Ti. Neste momento, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos concede o Teu perdão, ó Deus, a cada dia, Senhor, por favor. Que o Senhor possa tomar a nossa mente, o nosso coração diariamente, Pai. Que o Senhor possa ser apossado das nossas vidas, para que nós possamos permitir
permitir isso. E obrigado, a Deus, por enviar o Senhor Jesus Cristo para nos resgatar, Senhor, do pecado para a vida eterna, do pecado para a salvação, Senhor. Que a graça do Senhor foi nos concedida a cada um de nós através do Senhor Jesus. Temos este favor, esse presente que nos foi dado, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver, Senhor, diariamente a nossa vida para Jesus. E que o Senhor também nos ajude, Senhor, a proclamar, Senhor, o que o Senhor tem feito em nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas atitudes, Senhor. E nos ajude, ó Deus, a ser apenas um instrumento na vida de cada pessoa que está ao nosso redor, quem quer que seja. Que a graça possa nos alcançar também, que está disponível a todo ser humano neste planeta. Nos ajude, ó Deus, a permanecer firmes também diante da Tua presença. Que o Senhor nos dê força, Pai, para viver em meio a este mundo cada vez mal, cada vez pior. Que o Senhor possa ser conosco, nos dê um restante de sábado abençoado por Ti, e que os anjos do Senhor possam se colocar ao nosso redor para nos guardar e nos proteger também, por onde quer que formos. Nos leve de volta para os nossos lares e seja com as nossas famílias, Pai. É o que nós oramos e agradecemos no eterno nome de Jesus, o que vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Amém.